a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Cada um deles escrito e determinado. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Sexta razão. Deus veste os lírios do campo de forma tão esplêndida, enquanto eles, embora eles não trabalhem nem para isso. E por que você se preocupa com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, eu e você não devemos nos preocupar com o que vamos nos vestir. E ele nos manda olhar os lírios do campo. Você já viu coisa mais linda do que um lírio do campo? E o que ele fez para ser tão bonito e nascer e florescer daquela maneira? Nada. Simplesmente ele estava ali, cresceu. Ele diz: eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Vocês sabem como é que se vestiam os que serviam a Salomão? Eu fico pensando, ele fala de Salomão. Agora, a gente pode imaginar como é que Salomão se vestiu quando nós olhamos como se vestiam aqueles que o serviam. Então eu separei 2 versos aqui, 2 Crônicas 9, 3 e 4. O texto diz assim: quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os trajes deles, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como que fora de si. Ela veio, conhecia a fama dele, sabia que ele foi e era, na ocasião, dos homens mais ricos do mundo. No entanto, Jesus disse, aqui diz que ela ficou impressionada com os trajes dos seus criados, dos copeiros. E eu fico imaginando que eles deviam vestir-se de uma forma impecável. Agora imagine como é que Salomão se vestia. E é isso que Jesus está se referindo. Por isso que ele diz: eu, porém, vos afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ele está falando de quem? Dos lírios. Ou seja, Deus, através de uma flor, faz algo mais bonito que o homem pode fazer, com toda a sua capacidade de costurar e fazer roupas. A 7ª e última razão: você e eu somos mais importantes para Deus do que os lírios do campo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Quanto tempo dura um lírio do campo? Um dia? 2? 3? Quem sabe? Eu não sei. Você sabe? Quantos vocês acham? Quantos dias? Não vai durar muito tempo. Agora, se Deus faz tão bela
tão belos, os lírios do campo, e Ele se importa com eles, Ele não vai se importar conosco? Nós já vimos então, primeiro, Jesus afirmou que é impossível servir a dois senhores, Deus e as riquezas. Em segundo lugar, Jesus afirmou que não devemos nos preocupar quanto às necessidades básicas, como comida, bebida e vestuário. Vimos também que Jesus nos deu 7 razões para não nos preocuparmos. Agora, em terceiro lugar, Jesus afirmou que não temos que nos preocupar com as nossas necessidades. Ele reafirmou, depois de dizer o que ele disse, ele reafirmou que não temos que nos preocupar com as nossas necessidades básicas, ou seja, comida, bebida e vestuário. Portanto, à luz do que eu disse para vocês, portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. E nós temos, para terminar, 4 motivos para não nos preocuparmos. Primeiro motivo: quem corre atrás destas coisas são os que não conhecem a Deus. Isso me faz tremer nas bases. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O que é que nós somos? Povo de Deus ou somos gentios? Quem são os gentios? São os incrédulos, são os que não conhecem a Deus. Então é normal que os que não conhecem a Deus, não temem a Deus, busquem e se preocupem além do que devem com estas coisas. Então, eu e você não somos gentios, não somos aqueles que não conhecem a Deus. Nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a Sua palavra, nós temos acesso à presença dEle, podemos orar, podemos buscar. Então, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, ou seja, se você é crente em Jesus, você não deve se preocupar com essas coisas. Segundo motivo, você e eu temos um Pai que conhece todas as nossas necessidades. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Ele sabe. Ele está atento a essas necessidades. Eu disse no início que isso não significa que eu não deva pedir. Se você sabe, se você é pai ou mãe, você sabe que quem pede mais, recebe mais. É verdade ou não é? Quem não pede nunca, você sabe o que parece. Ele não precisa de nada, porque nunca pede. Agora tem um que pede o tempo todo. Esse acaba tendo mais. Né? Então, Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se. Como é que é? Abrir-se-vos-á. Abrir-se-vos-á. E buscar e achareis. Acho que é buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abrirá. Então, é preciso que nós insistamos, e é por isso que a gente ora. Né? Aí a questão da importância da oração. Então, o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Então, vamos falar com Ele o que Ele já sabe, mas vamos dizer para Ele: olha, eu preciso disso. Terceiro motivo: se você e eu buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas nos serão acrescentadas. Amém. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então a questão é: o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus dentro de nós, por meio de Jesus Cristo. Eu gosto muito desse texto, já citei ele aqui 1000 vezes para você. Lucas 17, 20, 21.
indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, porque Jesus vinha anunciando: arrependei-vos e crede no Evangelho, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, ele pregava. Então ele diz, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês ou dentro de vocês. Eu prefiro a tradução dentro de vocês. Quando Jesus disse isso, estava entre eles. Mas quando o Espírito de Deus veio, passou a ser dentro deles. E se você quer comprovação disso, você leia João 14, versículo 16, onde Jesus diz assim, João 14, se vocês... Não, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Até que Jesus subisse aos céus, aliás, até que Jesus morresse por nós, ressuscitasse e subisse aos céus, o reino de Deus, aliás, depois da ressurreição, o reino de Deus já foi implantado no coração dos seus discípulos e aí já estava dentro deles. Então, o que é o reino de Deus? É o governo de Deus em nós. É Deus reinando. Buscar o reino é buscar o governo de Deus na nossa vida, é buscar sermos governados por Ele, é buscar fazer a vontade dEle e não a nossa, é realmente fazer o que Ele é, Senhor. Agora eu quero dizer uma coisa para você, pai, quando você tem filhos menores, você pode realmente levá-los a obedecer. Se eles não obedecerem, eles vão ser disciplinados e ainda que por força e medo da disciplina, eles vão te obedecer. Depois que eles saem de casa, depois que eles se sentem livres e eu acho que um filho só é livre depois que ele deixa a sua casa, a casa do seu pai, para constituir sua família. Mas se viver debaixo do teto, ele tem que obedecer os pais, ou então ele vai viver em outro lugar. Mas debaixo do teto, quem manda é os pais. E tem muito pai que não sabe disso. Ou se sabe, não quer nem saber. Filhos que mandam nos pais e fazem o que querem. Mas na realidade, depois que o filho se emancipa e sai de casa, eu quase que eu já esqueci o que eu ia dizer. Deixa eu ver aqui o contexto. Já lembrei. Ele ouve você se ele quiser. Você é pai. É claro que depois que ele casa e tem sua vida, ele vai viver a vida dele. Você pode no máximo aconselhar. Ele pode ouvir você se ele quiser. Eu vou usar um exemplo melhor. A Bíblia diz que as mulheres devem submissão ao marido. Tá. E aí, se ela não quiser obedecer? Adianta o marido ser o cabeça? Nada. Não adianta nada. Ele pode falar e ela afrontar ele, dizer, não vou fazer, e aí? Vai ficar um negócio difícil, né?
Mas você sabe o que acontece, né? Pois é. O que eu quero dizer é que não existe governo de Deus se nós não nos submetermos ao governo de Deus. Não existe reino de Deus se eu não tenho Jesus como Senhor. Não é da boca para fora. Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando vocês fazerem? Então, a boca pode dizer, mas o coração pode fazer totalmente diferente. Então, o reino de Deus é realmente o Senhor reinando na minha vida. Ele tendo o governo na minha vida. Ele veio para ser Salvador e Senhor. Antes de ser Senhor, Ele deu a vida por nós. Agora, Ele espera que eu o tenha como Senhor. Agora, Ele não me obriga. Ele não me impõe. Então, o reino de Deus é o governo de Deus dentro de nós, por meio de Cristo. Mas ele diz: mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é a sua justiça? O que é a justiça de Deus? É a que decorre da fé em Jesus como nosso Salvador. 1 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele está falando de quem? De Jesus. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que ele está dizendo? Aquele que não cometeu o pecado, Deus fez com que o nosso pecado viesse para ele, para que nós pudéssemos então, por meio da morte de Jesus na cruz, sermos declarados justos. Esta é a justiça de Deus. Se eu buscar o reino de Deus, o governo de Deus e a justiça de Deus através de Jesus, ou seja, se eu tiver Jesus como meu Salvador e meu Senhor, todas as coisas nos serão acrescentadas. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Expressa muito bem as duas coisas. Ele como Salvador e como Senhor. Quarto motivo e último. É um segredo. Você e eu devemos viver um dia de cada vez. Coisa difícil, né? Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A preocupação que eu tenho com o que vai acontecer amanhã não tem sentido. Eu estou pregando para mim mesmo, viu, gente? Porque é uma coisa que eu não sei se um dia eu vou aprender, espero. Porque a gente sempre está preocupando desnecessariamente. O amanhã é sempre diferente do que a gente imaginou. E normalmente é sempre melhor do que a gente imaginou que seria. A gente sempre imagina o pior, imagina que vai ser assim, vai ser assado. Mas se eu e você orarmos, e a gente faz isso, eu faço isso, eu espero que você faça, você vai ver que as coisas mudam, Deus mexe os pauzinhos e as coisas são diferentes. Amém. Então nós não temos que preocupar, até como já vimos aqui, eu nem sei se vou estar vivo amanhã. Então deixa para Ele cuidar. Eu fico imaginando se eu e você soubéssemos de tudo que a gente enfrentar na vida, eu já nem saía do lugar. Nem saía do lugar. Nem saía. Se eu soubesse do que vai acontecer daqui a alguns instantes, misericórdia. Que Deus não permita que eu saiba nunca, não quero saber de nada. Porque isso só me traria aflição. E é por isso que Ele não
permite que eu e você saibamos, a menos que Ele queira revelar por algum motivo, né? Conclusão, nós temos uma promessa sem limites, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Mas há uma condição, você e eu precisamos dar o primeiro lugar ao reino de Deus e à sua justiça. Ele precisa ter o governo e nós precisamos estar fiados nele, não na nossa justiça, mas na justiça que vem dele. Isso nos levará a viver uma vida reta diante dele e diante dos homens. Feche os seus olhos e fale com Deus. Enquanto você ora, eu não sei se há entre nós alguma pessoa que ainda não tenha entregue sua vida a Jesus para que Ele seja seu Salvador e Senhor. Mas se houver e você quiser entregar sua vida a Ele, não custa nada, é de graça, basta que você queira, Ele está pronto a acolher você, a perdoar os seus pecados, a mudar a sua vida radicalmente e ter um novo começo. Se houver alguém entre nós, faça um sinal para mim, levante a mão e eu oro. Irei orar com você. Alguma pessoa? Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos por esta palavra. Ela abençoou muito a minha vida e eu creio que terá abençoado os que aqui estamos todos, porque é a tua palavra. E pedimos que o Senhor nos ajude a vivê-la. Nos ajude a praticá-la, para que nós possamos viver bem, viver sem ansiedade, sem aflição de alma, especialmente por aquilo que não está no nosso controle, que não depende de nós. Então, pedimos que o Senhor nos ajude a viver em Ti. E nós queremos viver em Ti, viver para Ti, buscar-Te, amar-Te, vivenciar toda a plenitude de uma relação que o Senhor nos oferece gratuitamente por meio de Jesus. Então ajuda-nos a viver toda essa plenitude, ajuda-nos a viver toda essa abundância de vida que há em Ti. Queremos andar contigo, viver contigo. Então toma-nos inteiramente para Ti. Ao sairmos daqui, leva-nos em paz, em segurança, cercados pelos Teus anjos, livres do mal. Mantenha-nos sempre bem juntos do Teu coração. Guia-nos com a Tua mão, toma-nos pela mão e guia-nos com Teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Vamos ficar em pé? Não tem
Você não sabe essa expressão, não? Vai ser onde, Boninho? Ah, eu pegar um negócio e não vou esquecer, mano.